Oi pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje estamos aqui para começar mais um episódio de Encontro com Propósito. Você que está chegando por aí já vai deixando o seu like, se inscreva aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas sejam edificadas. Hoje eu tô aqui com a Jaqueline e com a minha priminha Manu. Ela tá aqui participando do vídeo com a gente. E eu vou estar passando pra Jaqueline, ela vai estar se apresentando, o que ela faz, qual é a idade dela, e eu espero muito que vocês gostem. A Jaqueline é uma pessoa que tem um testemunho muito forte, né, de vida, de conversão, enfim, ela vai estar explicando melhor. Vou passar, Jaqueline, aí você pode se apresentar e a gente começa a nossa conversa. Fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jaqueline, tenho 38 anos, sou professora de educação infantil, tenho 2 filhos, a Emanuele e o Felipe, de 18 anos. Bom, então para começar o nosso papo, eu vou estar começando aqui fazendo as perguntas. E aí a Jaqueline vai estar contando um pouco da história dela, um pouco do testemunho dela. E para começar, Jaqueline, eu gostaria que você falasse um pouco como que foi sua conversão. Foi desde cedo, desde quando você era criança, você entrou na igreja, aconteceu algo que você saiu? Como que foi essa questão para você? Teve algo assim que te marcou nessa caminhada de conversão, do momento em que você aceitou Jesus? Gostaria que você falasse um pouco para nós. Então, eu me converti, eu tinha 17 anos, batizei tudo. Sim. Um problema que teve, eu falo que eu ainda não estava preparada, né? Eu ainda estava aquela filha rebelde. Um problema que teve na igreja, eu resolvi sair. Fiquei 1 ano e resolvi sair. Sim. Deixei todo o meu encargo, fiquei 15 anos afastada. E nesses 15 anos, Deus sempre tentava me resgatar. Sim. Sempre usava uma pessoa para estar falando do amor de Deus, que Deus não tinha esquecido de mim. Sim. Só que eu não dava ouvidos, não dava moral. E em 2020, Deus deixou eu passar pelo vale. Sim. Em 2020, eu me separei, veio a pandemia, e eu tinha uma amiga, Maria Alessandra, que na época da faculdade, ela ficou 4 anos me evangelizando. Olha só. Ela falava que eu ia voltar para os braços de Cristo, que Ele estava me esperando. Amém. Aí em 2020 aconteceu esse turbilhão de coisas na minha vida. Sim. Eu perdi minha avó, e nesse momento que eu perdi a minha avó, Deus falou muito forte no meu coração que eu precisava voltar, que eu não tinha mais tempo. Sim. E em novembro de 2020 eu fui para o encontro com Deus, da Igreja Videira, e lá Deus falou muito forte no meu coração que eu precisava voltar, que meu tempo era pouco. Sim. Que eu já tinha desperdiçado muito meu tempo no mundo. E eu resolvi mudar minha vida radicalmente. Tudo que eu fazia, eu mudei. Sim. Tudo. Entreguei mesmo a minha vida para Jesus. E depois de 6 meses, eu descobri que eu estava com câncer. Depois que eu entreguei minha vida, e Deus sempre falava, né? Que eu tinha que me preparar para esse momento. Então, Deus, Ele me resgatou. Ele já tinha me resgatado. Sim. Só que para me chegar aos pés dele, eu tive que ir lá no fundo do poço, né? E esse tempo que eu passei, esse processo que eu passei, se eu não estivesse na presença de Deus, eu não teria aguentado. Sim, você teve que passar pelo vale mesmo. Pelo tipo... vale da sombra da morte. Eu falo que eu passei pelo vale da sombra da morte. Nesse período. E aí, já que assim faz parte nessa questão da sua conversão e já logo você
descobriu o câncer, eu gostaria, assim, que você contasse, né, um pouco sobre essa fase, como que foi para você o tratamento, e hoje você olhar para trás, né, e ver que você sobreviveu, né, aos seus piores dias, enfim. Gostaria que você contasse um pouco sobre esse testemunho. Então, em 2021, eu descobri um nódulo, né, no meu seio. Foi um período, assim, muito difícil, porque eu fui em vários médicos, os médicos não descobriam, porque meus exames não davam. Entendi. Que era câncer, e eu deixei passar um tempo, uns 3 meses, aí quando foi em outubro, o nódulo aumentou muito no meu seio, eu comecei a sentir várias dores, aí eu procurei um especialista, e no exame, aí ele, com a ultrassom, ele detectou que era um câncer. Só que aí fizeram a biópsia, tudo, peguei o resultado. Em 2021 mesmo eu peguei o resultado. Era um câncer maligno, agressivo, e ele tinha 80% de virar metástase. No dia que eu peguei o resultado, eu e minha mãe, as coisas assim, desmoronou, né, na minha frente, porque eu tinha uma vida, eu estava começando no serviço, eu tinha toda uma expectativa, todo um projeto de vida, né, porque eu estava começando a minha vida solo com a minha filha. Sim. Então eu me vi num beco sem saída. Falei, veio na minha cabeça, eu vou morrer. O que será dos meus filhos? Principalmente a minha filha, né? Que na época ela tinha 3 anos. Aí eu já imaginei, falei, nossa, e esse tempo eu sem trabalhar? Como que eu vou fazer? Porque quem mantém a minha casa sou eu. Sim. Mas no dia, assim, foi muito difícil. Foi um processo muito doloroso, principalmente no início do diagnóstico. Mas com o tempo, assim, e eu naquela ansiedade, naquela agonia, porque a gente não sabe por onde começar. Mas um dia eu orando, Deus falou muito forte no meu coração. Eu já preparei tudo. Olha. Descansa. Amém. Eu não te resgatei à toa. E eu resolvi descansar. E Deus, ele já tinha preparado tudo. Tudo pra mim. Eu mesma, eu queria que o meu tratamento fosse em Barretos. E eu orando, Barretos, Deus falou assim, faça sua oração diferente. Aonde eu quiser te colocar, lá você irá. Olha. E eu aceitei, eu orei, falei, não, meu Deus, o que sair primeiro? Porque ficou Barretos, Jales e Araújo Jorge. E eu peguei e entreguei. Falei, não, meu Deus, o lugar que for melhor para o meu tratamento, lá eu irei. E foi questão, assim, de mês. Deus preparou o Araújo Jorge. E Deus, assim, ele planejou tudo pra mim ali. Foi tudo, assim, tão rápido, porque a medicina falava que eu não iria fazer quimioterapia naquele ano, porque já era final de ano. Sim. Era o mês de dezembro, era as datas festivas, não dava pra fazer a quimioterapia. E eu falava, não, eu vou fazer quimioterapia ainda esse ano. E eu bati o pé e falei, eu vou fazer. E acabou assim que meu tratamento começou no mesmo ano que eu descobri o câncer, eu comecei o tratamento, porque Deus já tinha preparado tudo. Eu mesmo nunca fui de ônibus para Goiânia, assim, no período que eu estava fazendo tratamento, eu nunca fui de ônibus. Deus preparou até carro, sem eu ter carro. Deus preparou o carro para me levar, para me trazer. Então eu vi, assim, o cuidado de Deus comigo nesse período. Amém. E foi assim, não foi fácil. Foi um ano, assim, de muita luta. Teve dias que eu falava para Deus que eu não iria aguentar. Sim. Que eu não estava aguentando, meu corpo não estava aguentando, porque só quem passou por um processo de câncer sabe. Sim. Tanto que é doloroso,
Tanto que é agressivo, né, o tratamento. Mas Deus te dá força. E eu falo assim que eu vivi as maiores experiências com Deus nesse processo que eu estive doente. Que a todo momento ele estava ali, né? Todo Mesmo momento quando ele você falava, não vou conseguir, aí Deus te dava força, né? Pra lutar, porque você tinha um motivo para continuar, mesmo que você não pensava que você pensava que não iria aguentar, você tinha algo aqui nessa terra, né? Você tinha uma profissão a seguir, né? A sua filha, né? Os seus filhos, né? E assim, eu imagino que você é uma grande inspiração, imagino não, tenho certeza que você é uma grande inspiração para muitas pessoas, tanto que já passou por isso, ou às vezes porventura tá passando por esse momento, né? E hoje você olhando, né, depois que tudo passou, eu imagino assim que você pode falar para alguém, isso vai passar, né? Dói, mas porque é algo que você passou, que você sentiu na pele. Eu não sei como que era, né, os seus tratamentos, se você tinha contato com outras pessoas, chegou a conversar, né, com outras pessoas que também estavam passando por isso. Como que foi essa questão? Então, eu mesmo, quando eu comecei o tratamento, eu nunca tinha colocado os pés em um hospital de câncer. Sim. Então, pra mim, assim, no momento foi muito difícil. Porque a gente vê coisas, assim, muito tristes. Sim. Você vê um ser ali, um irmão, né? Você olha ali, é o seu irmão passando por aquela dificuldade, sentindo dor e você não poder fazer nada, né? Sim. Então, eu tive muitas experiências. Teve, assim, como ali eu já estava conhecendo a palavra, eu achava, assim, que eu iria dar muita palavra de conforto para as pessoas, mas eu recebi. Eu recebi mais do que dei. Porque sempre no dia que eu estava, assim, muito triste, eu estava ali agoniada, Deus usava uma pessoa para falar comigo. Sim. Dar uma palavra. E Deus sempre usava pessoas evangélicas. Assim, pessoa que estava ali no momento lendo a Bíblia e dava uma palavra. Amém. Então, eu tive experiência até dentro do hospital mesmo, no tempo do meu tratamento, assim, Deus usou muito, levantou muitas pessoas para servir de inspiração para mim. Sim. Aí você fez sessões de químio? Eu fiz quimioterapia, fiz 8 sessões de quimioterapia, da vermelha e da branca. Sim. Aí fiz a cirurgia, né, e fiz a rádio. No final do ano passado, eu fiz as rádios. Terminei o tratamento em dezembro. Depois que você fez a cirurgia, aí você fez as rádios ou foi antes? Foi, depois da cirurgia. Eu fiz as rádios. Aí você terminou por completo o tratamento. Eu terminei o tratamento. Agora eu tenho acompanhamento, né? Sim. De 3 em 3 meses. É em Goiânia, né? Em Goiânia. Isso. Aí você sempre tá acompanhando, né? Vendo como que tá. E o processo cirúrgico, como que foi? Eu lembro de vir aqui, né? Depois que você já tinha feito a cirurgia. É uma questão também muito dolorosa, né? Eu falo assim, o processo depois, assim, de recuperação, como que é? A cirurgia, eu principalmente, assim, o meu corpo rejeita muito, assim, qualquer coisa que eu colocar no meu corpo, ele rejeita. Então, eu com 10 dias pós-cirúrgico, a cirurgia inflamou com os pontos. E abriu a cirurgia. Eu fiquei, assim, 60 dias com a cirurgia aberta e saindo secreção. E eu sentia muita dor. Eu senti muita dor. E remédio, você toma remédios, não adianta. Sim. E eu comecei a ter medo. Foi quando voltou o medo. Porque corri o risco de ter remissão, né? Sim. Depois da cirurgia. E Deus ia ali falando que ele ia fechar. Ele sempre falava, vou fechar. Porque na sua vida é por etapa, é um processo. Então tudo eu vou fazer no seu momento. Então foi 60 dias, com 60 dias a cirurgia fechou. E graças a Deus não ficou nenhuma sequela.
Aí depois disso foi as rádios e aí agora você faz o acompanhamento, né? Isso. Sempre de 3 em 3 meses. Então, gente, a gente tá trazendo para vocês esse testemunho, né? Para que sirva de edificação, né? Para muitas pessoas, porque... Assim, não é fácil, né, Jaqueline? Quando a gente vê o nosso mundo de ponta cabeça, né? Às vezes tem pessoas passando isso, né? Às vezes não a própria pessoa, mas ela tá passando com alguém da família, né? Tá passando por outros problemas. E a gente começa ali a ser frustrado, porque a gente tem planos, né? A gente faz planos, a gente sonha. E essas coisas acontecem na nossa vida. Mas é aí que a gente tem que cada vez mais abrir os nossos olhos, porque às vezes Deus não vai nos livrar de passar por certas coisas, né? Mas o Senhor, Ele vai estar com a gente em todo o processo, né? Ele vai cuidar de nós ali, a mão dele vai estar sobre a nossa vida. E muitas das vezes a gente pensa... Você, né, foi um pouco assim, você voltou para a igreja um pouco antes disso acontecer com você. E às vezes tem muitas pessoas que pensam assim, não, eu tô na igreja, agora vai dar tudo certo pra mim, né? Minha vida vai ser um mar de rosa, né? Tudo vai ser bem sucedido. E nem sempre é assim. Porque a gente passa por momentos de angústia, por momentos de aflição, momentos em que nós vamos ser frustrados, né? Eu fico olhando muito para a vida de Jó, né? Tudo que ele passou, tudo que ele perdeu. E a gente vai olhar, não tinha motivo para Jó estar passando por aquilo ali. Mesmo que os amigos falavam, é porque você estava em pecado, era porque seus filhos estavam em pecado. Mas o Senhor permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, pra falar, olha, Satanás, você está errado, meu filho Jó não tá me servindo por interesse, ele não tá me servindo porque ele tem as coisas, eu vou tira tudo dele e você vai ver. Então, tipo assim, Jó, ele questionou, ele teve dúvidas sim, mas Jó não blasfemou contra Deus, né? Quando ele passa por aquilo ali, que é a primeira coisa que ele faz? É rasgar as suas vestes e falar, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, Jaqueline, eu tenho certeza que a sua vida é um canal de bênção para muitas pessoas, né? Os seus filhos, olhem, tem orgulho da pessoa forte que você é, da pessoa forte que você tem se tornado com tantas coisas que você passou e amadureceu e o Senhor te fortaleceu. E eu tenho certeza que o Senhor te ensinou muitas coisas, como você falou, né? Nessas experiências, sempre o Senhor falando com você. E assim, é uma etapa, né? Tanto fisicamente como espiritualmente. O Senhor vai agindo em nós por etapas, como você falou, né? Conforme a gente vai subindo os degraus, algo vai acontecendo, né? A gente vai evoluindo de alguma maneira, né? E atualmente, como que você está? Você está bem? Hoje você voltou à sua vida normal? Você tá trabalhando? Gostaria que você falasse um pouco do que você faz, né? Enfim, fica à vontade. Hoje eu estou bem, graças a Deus. Voltei à minha rotina, né? Porque era o meu maior sonho. Sim. Eu sempre falava pra Deus, porque desde os meus 14 anos eu trabalhava, eu tinha uma vida super agitada. Sim. E de repente me vi um ano parada, fazendo tratamento, né? Sim. Então, quando foi agora no início do ano, eu comecei a voltar à minha vida. Em março voltei a trabalhar, voltei pra creche, né? Eu trabalho numa creche, voltei a trabalhar com as crianças, voltei a participar, né? Dos eventos da igreja. E eu estou muito feliz, porque no processo que eu pensei que estava tão distante. Sim. E hoje eu vejo que foi tudo rápido. Sim. Porque no momento que a gente está passando, a gente pensa, nossa, vai demorar muito. Aí vai ser difícil. Mas Deus, ele vai lá e ele surpreende. Sim. Quando a gente acha que vai demorar muito, ele vai lá e se torna as coisas mais rápidas. Então, minha vida agora só tá benção, só benção mesmo. Graças a Deus. Tudo assim que eu tenho vontade, assim, que eu achava que eu não iria fazer mais, isso voltei a fazer.
E hoje, assim, você olhando pra trás, o que mudou? Tipo assim, antes de você descobrir, né? E agora você olhando que você superou, você olha pra vida de maneira diferente? Sim. Eu falo assim que esse processo, ele veio pra me mudar. Sim. Coisas assim, principalmente eu tinha muitas mágoas, muitos ressentimentos no meu coração, né? E esse processo fez eu olhar pra isso. Coisa assim que eu achava que eu estava certa. Em certo ponto eu era arrogante. Assim, eu pensava que eu era superior, né? E Deus veio e moldou. Aquela Jaqueline, eu falo assim, que aquela Jaqueline de antes não existe mais. Sim. Até as minhas atitudes, meu jeito, eu vejo que eu não sou aquela Jaqueline. Sim. Deus matou mesmo aquela Jaqueline de antes. O velho eu, né? O velho eu, e fez uma nova Jaqueline. Então, hoje em dia, eu tenho um coração mais aquebrantado. Eu olho para o meu próximo com mais amor. Sim. E assim, não é que eu não olhava, Sim. mas hoje eu olho de uma maneira muito especial, porque eu sempre pedia muito isso. Jesus, faça eu olhar para o meu próximo como o Senhor. Usa minha boca para ser canal de bênção na vida de outra pessoa. Então hoje eu vejo isso, sabe? Eu vejo que Deus me transformou mesmo por completo. Claro, eu preciso ser moldada em muitas coisas ainda. Porque a gente muda de glória em glória, né? Não é assim da noite pro dia. Mas esse processo, sim, me transformou. Sim. Amém. E assim, você, Jaqueline, agora falando um pouco sobre a maternidade, né? Como que é ser mãe de casal? Assim, tem uma diferença de idade, né? Um é menino, a outra é menina. Eu gostaria que você falasse um pouco dos desafios da maternidade, né? Como é para você criar sua filha, né, na presença de Deus, né? Levar ela, ensinar eles, né? Como que é para você isso? Então, os meus filhos, eu falo que eles são um presente de Deus na minha vida, né? O meu sonho era ter um casal. Mas quando eu tive meu filho, eu pensava que eu ia ter só um filho. Só o menino. Sim. Por isso que demorou muito. A diferença deles são de 13 anos. Mas quando eu me vi, assim, querendo engravidar novamente, eu pedi muito a Deus, uma menina. Pra você ver, assim, o agir de Deus. Eu falo assim, o agir de Deus nos mínimos detalhes. Eu falo assim, a gente que é filho de Deus, a gente tem que pedir. Isso e tudo aí. que a gente pede, Ele dá. Sim. E o meu maior sonho era E muito mais que a gente É imagina, muito né? mais. E o meu maior sonho, assim, era ter uma menina. Sim. E assim, meu menino também foi um sonho. Sim. Eu planejei, eu sonhei, eu imaginava. Mas quando eu me vi, assim, para engravidar novamente, eu falei, meu Deus, eu quero uma menina. Porque eu vou laquear, eu quero uma menina. E eu sei que o Senhor vai me dar. Até falei, meu Deus, se for menina, vai chamar Emanuele. Olha. Porque tem um significado muito bonito, né? Que é de Sim. Deus conosco. E quando eu fiz a primeira ultrassom, era menina. Olha. E a Emanuela, ela foi assim, foi um presente de Deus mesmo. Porque o meu menino hoje, ele já tem a vida dele, ele já trabalha, Sim. ele corre atrás das coisas dele. Então, o tempo dele já não faz parte mais, ele tem a vida dele, Sim. né? E a Emanuele, eu assim, quando me vi sozinha, Deus me mostrou ela, falou assim, aqui. Porque você ia passar esse processo sozinha, mas tinha uma pessoa para te consolar. Sim. Então, eu até me emociono. Porque a minha filha, assim, foi uma bênção na minha vida. Pra continuar. Ela tava sempre Eu ali, sempre né? olhava pra ela. Então, aí eu vejo, falei, nossa, meu Deus, como o Senhor é bom. Porque ela sempre estava ali me dando força. Sim. E assim, por ser tão pequenininha, porque na época, assim, ela tinha 3 aninhos, depois, o ano passado, ela completou 4. Tão pequenininha. Aí no dia que eu estava, assim, mais triste,
passando o momento mais difícil, ela sempre olhava assim, mamãe, hoje você tá tão linda. E era o dia que eu tava assim, bagaço, porque eu perdi meu cabelo, perdi tudo, assim, os cílios. Tinha dia que eu estava muito mal, doente mesmo. Sim. E ela vinha me abraçar, beijava a minha careca. Eu falei, não, mas você é muito linda. Aí aquilo, eu falei, gente, olha tanto que Deus é perfeito, né? Porque quando eu imaginava que eu não iria ter mais filhos, Deus enviou uma criança também no momento certo, no momento que eu iria precisar de alguém para estar do meu lado. Então, nesse momento, esse processo foi eu, a minha mãe e minha filha. Deus deixou os essenciais para estar nesse momento. Meu filho também sempre me apoiou muito, sempre me ajudou, sempre esteve comigo. Mas nos momentos assim que eu tava com mais dificuldade, Deus sempre usava a boquinha dela para estar me animando, me levantando. Então, esse período, a minha força mesmo foi os meus filhos. Amém. Esse dia eu vi um vídeo dela cantando, né? Nossa, mas assim, é muito gratificante isso, né? Criança é uma bênção, né? É uma bênção nas nossas vidas. E assim, eu ainda não tenho filho, né? Mas sempre estou muito rodeada de criança, né? Tanto lá na nossa igreja como lá na igreja dos meus pais em Quirinópolis. E assim, eu olho para a criança como se fosse o futuro da nação, né? Essa geração e tem um propósito muito grande com as crianças, né? É verdade. Porque as crianças, elas são puras, né? Elas são... É uma bênção de Deus mesmo. Então, assim, isso é muito maravilhoso, né? A gente poder ouvir essa história e ver, Jaqueline, que a gente não tá sozinha, né? Eu imagino assim, eu penso que às vezes, nesse momento, né, nesse processo que você passou, às vezes você se sentia muito sozinha, né? Mas aí Deus te fazia lembrar, olha, eu deixei do seu lado os essenciais, né? Pode até que aos seus olhos seja pouco, mas é de qualidade, é de verdade, né? É de coração que elas estão do seu lado, né? Não é por interesse ou não é pra jogar na sua cara depois que te ajudou, não, mas é porque você tem em quem você pode confiar nesses momentos, né? E assim, na nossa vida a gente passa por processos, né? Algumas pessoas entram na nossa vida, algumas pessoas saem e a gente vai aprendendo tanto que antes eu pensava assim que as pessoas tinham que entrar na minha vida e ficar para sempre. Elas não podem sair se elas são minhas amigas, meus amigos, mas o Senhor, ele começou a me mostrar que existem fases e ciclos. Algumas pessoas vão sim permanecer por toda a nossa vida, mas tem umas que é só naquele momento ali, depois elas vão sair. E tá tudo bem isso, sabe? O Senhor, ele nos ensina sobre pessoas, né? E que nós precisamos de pessoas, porque Jesus, quando estava aqui, ele pega 12 discípulos, né? Ele podia fazer isso sozinho, mas ele ensinou o poder da união, da comunhão, de estar ali sempre junto com os irmãos, e isso é muito bom, né? Verdade. Isso é muito maravilhoso. Bom, então vamos lá para a próxima pergunta. Você trabalha na creche, né? Isso. Você trabalhava lá antes ou você começou Trabalhava lá antes. Trabalhava. Assim, no período, eu entrei lá em 2020, né? Aí logo veio a pandemia. Sim. Eu falo assim que a minha entrada na creche, eu trabalhei, eu acho que nem um ano. Porque veio assim que eu comecei com 2 meses. Fecharam, né? Sim. Por causa da pandemia. Aí eu tive que fazer videoaulas. Foi 1 ano e meio fazendo videoaulas. E quando eu voltei, eu assim, trabalhei uns 3 meses, descobri o câncer. Entendi. Aí fiquei 1 ano afastada e agora eu voltei novamente. Agora você voltou de novo. Aí lá você leciona para crianças, qual a idade? Educação infantil. As crianças que eu trabalho com elas é de 2 anos e meio a 3 anos. Sim. São bem pequenininhos. Aí lá você fica alguém com você na sala? Fica, eu tenho 3 auxiliares, né? 2 são agentes de ensino,
Sim. E uma é professora de apoio, porque eu tenho uma criança autista na minha sala. Uhum. E você gosta muito de trabalhar lá? Eu gosto. É assim, eu falo assim que essa profissão, ela que me escolheu. Uhum. Porque eu nunca imaginava trabalhar com criança, ser professora. E Deus foi lá, eu entrei de paraquedas, né, na pedagogia. E foi uma profissão assim que, desde o primeiro estágio, eu falei, não, é isso mesmo que eu quero fazer. Sim. E é com crianças pequenas, não é nem com crianças grandes, são com crianças pequenas. Então eu trabalho com educação infantil e amo o que faço, sabe? Muito bom. Né, Manu? Bom, então, assim, pra gente encerrar, né, o nosso papo, eu gostaria, assim, que você deixasse uma mensagem de encorajamento, um versículo, algo assim, Jaqueline, para as pessoas que estão nos assistindo, algo que te motiva. Também alguém, às vezes, está passando por uma situação semelhante, né, à sua, que está passando por esse processo, né, de tratamento ao câncer, né? Gostaria que você falasse, que assim, à vontade, o que você tiver no seu coração mesmo. Tá bom. O que eu quero deixar hoje, eu gosto muito desse versículo. Ele está lá em Gênesis 9:16, que fala da aliança, né? Que Deus, ele tinha, quando a gente olhasse assim pro arco-íris, era para lembrar da aliança que ele tinha feito conosco. Sim. E eu, assim, na primeira quimioterapia, foi a pior fase da minha vida. Eu passei muito mal. Nesse dia eu lembro que estava chovendo bastante. E esse dia eu fiquei acamada o dia todo. Estava muito mal, eu tinha passado muito mal. E quando foi à tarde, Deus levanta, sai, olha lá fora. E eu levantei e saí, fui pra ir na casa do meu irmão. E eu olhei para o céu, vi 2 arco-íris. E Deus falou muito forte no meu coração. Ó, você está passando por esse processo. Vai passar. E nunca se esqueça que eu tenho uma aliança contigo. Amém. Então eu não sei qual a dificuldade que você está passando, qual o problema. Mas lembra-se que Deus tem uma aliança contigo. E você não irá passar esse processo sozinho. Amém? Amém. Então é isso. Quer falar alguma coisa, Manu? Fala oi pro pessoal. Oi. Então é isso, gente. Foi esse o vídeo. Espero assim que tenha te edificado essa conversa, esse papo, né? Quero agradecer aqui a presença da Jaqueline, da Manuzinha. E antes de estar encerrando, vamos fazer uma oração, né? Pra gente encerrar. Amém? Pega lá na mão da mamãe, vamos estar orando. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, Amém, por esse Pai, momento, obrigado, Senhor. Jesus. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela tua graça, pelo teu sustento, Pai. Ah, Deus, que o Senhor possa tocar em cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Que o Senhor venha agora, Pai, seja para consolar, seja para fortalecer, seja o que for, Pai. A situação que essa pessoa estiver passando, meu Deus, que ela sinta o teu abraço, que ela sinta o teu amor, a tua presença, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um de nós, Pai. Nós te pedimos isso e desde já te agradecemos em nome do teu Filho amado. Amém. Então é isso, galera. Deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo. E um beijo, manda beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!